Escolhido, atalaia de Deus. Se esta mensagem urgente chegou até você, não ignore. O Espírito Santo está soando o alarme. Vivemos dias em que muitos estão distraídos, buscando apenas o conforto terreno, enquanto os sinais proféticos se intensificam ao nosso redor como nunca antes na história. Você talvez sinta essa tensão no ar, essa sensação de que algo grande está iminente, mas não consegue conectar os pontos. A mídia fala de caos, guerras e rumores de guerras, desastres naturais. Mas poucos apontam para a verdadeira origem e o significado profético por trás de tudo isso. E eu preciso te dizer, a revelação que Deus quer liberar hoje não é para corações mornos ou mentes fechadas. Muitos, com medo da verdade ou acomodados em suas falsas seguranças, não suportarão a intensidade desta palavra e fugirão. E se eu te dissesse que, além dos sinais óbvios que todos comentam, existem pelo menos 3 sinais ocultos, quase imperceptíveis, descritos na Bíblia, que provam que estamos vivendo os momentos que antecedem eventos apocalípticos cruciais e que Deus quer te despertar para reconhecê-los? Fique comigo até o final, escolhido, e eu te prometo, com base sólida nas Escrituras, desvendar esses sinais secretos que a maioria ignora, para que você não seja pego de surpresa, mas esteja pronto, vigilante e alinhado com o tempo de Deus. A sua preparação para o que está por vir começa com o discernimento. Antes de revelarmos o primeiro sinal oculto, tome uma posição de vigilância espiritual. Pause o vídeo e comente com urgência aqui nos comentários com fé. Senhor, me dê discernimento dos tempos. Afirme sua decisão de não ser mais um espectador passivo, mas um atalaia preparado para os últimos dias. Essa declaração de fé que você fez nos comentários, Senhor, me dê discernimento dos tempos, é a chave para a nossa missão. O nosso papel como escolhido como atalaia não é uma invenção nossa. Ele está claramente definido na palavra de Deus. O profeta Ezequiel ouviu esta ordem direta. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Ezequiel 33:7. Isso significa que Deus não age no escuro. Ele sempre revela seus segredos aos seus escolhidos que estão atentos. Amós 3:7. O nosso papel, portanto, não é ter medo, mas vigiar e discernir. E é aqui que a nossa esperança nos dá uma força que o mundo não tem. Nós não estamos vigiando com o medo de passar pela ira futura. Nós estamos vigiando com a esperança gloriosa do arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. Essa esperança não nos torna passivos. Qual é então o primeiro sinal oculto que o escolhido como atalaia já consegue discernir? É um sinal que o mundo inteiro aplaude como progresso, mas que a Bíblia identifica como um laço mortal. É o sinal da falsa paz global e da unificação religiosa. O apóstolo Paulo foi categórico ao nos alertar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois que, quando disserem, há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. O mundo anseia desesperadamente por paz, e por isso vemos um esforço global crescente para unificar governos, economias e principalmente religiões, tudo sob a bandeira da tolerância e do bem comum. Movimentos ecumênicos ganham força, propondo que todos os caminhos levam a Deus e que as diferenças doutrinárias devem ser postas de lado. Mas o escolhido como atalaia, com os olhos ungidos pela palavra, enxerga o que está por trás dessa fachada humanista. Nós sabemos que a verdadeira paz só existe em Jesus Cristo. Qualquer paz construída pelo homem, excluindo Cristo, é uma farsa perigosa. Este movimento de unificação global não é o reino de Deus. É a preparação do palco, é a construção da infraestrutura para o sistema do anticristo, descrito em Apocalipse 13, que exigirá adoração única e controle total.
O sinal oculto não é a guerra que todos temem, é a falsa paz que o mundo inteiro celebra. O segundo sinal oculto é ainda mais sutil, pois não acontece no mundo, mas dentro daquilo que se chama igreja. É a ascensão da apostasia. O apóstolo Paulo nos alertou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que o dia do Senhor não viria sem que antes venha a apostasia. Mas para entender a profundidade desse sinal, precisamos de um conceito grego que descreve a natureza dessa queda. A palavra é paraptoma, que se pronuncia paraptoma. Um paraptoma não é apenas um pecado comum por fraqueza. É uma queda deliberada, uma transgressão consciente, um passo em falso, intencional para fora do caminho da verdade. O sinal oculto que o escolhido como atalaia discerne não é o pecador no bar. É o líder religioso no púlpito que deliberadamente nega a divindade de Cristo, a autoridade da Bíblia ou o sangue remidor. É a celebração do paraptoma, disfarçada de teologia moderna ou inclusão. Enquanto o mundo aplaude essa evolução, o atalaia sente o cheiro da rebelião. Ele vê o abandono da sã doutrina. Este sinal é oculto porque se mascara de religiosidade, mas sua essência é a queda deliberada que prepara o caminho para o homem da iniquidade. Diante deste cenário assustador, onde a própria verdade é torcida, qual é o papel do escolhido como atalaia? O que Deus espera de nós quando vemos o paraptoma, essa queda deliberada se infiltrando? A primeira tentação é o cinismo, é querer abandonar tudo, se isolar nas montanhas e desistir da igreja. A segunda tentação é a complacência, é aceitar o erro em nome de uma falsa paz, com medo de ser chamado de intolerante ou radical. Mas o atalaia não foi chamado nem para o isolamento medroso, nem para a contaminação. Nossa missão é clara. Somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. O sal arde na ferida, ele preserva da corrupção. A luz expõe as trevas. O escolhido como atalaia tem a responsabilidade espiritual de se manter firme na sã doutrina, de não se contaminar com o erro, mesmo que ele venha bem embalado. Isso exige coragem. Exige que passemos mais tempo com a Bíblia do que com as opiniões da internet. O nosso papel não é julgar o indivíduo, mas é sim julgar ou discernir as profecias e as doutrinas, como a própria palavra nos ordena. Nós defendemos a verdade em amor, mas com firmeza. Viver em santidade e conhecer a palavra profundamente é a única forma de não ser enganado pelo paraptoma generalizado. O terceiro sinal oculto é talvez o mais visível, mas o menos compreendido. É a preparação da tecnologia de controle, que servirá de infraestrutura para a marca da besta. Quando lemos Apocalipse 13, versículos 16 e 17, sobre ninguém poder comprar nem vender, senão aquele que tivesse o sinal, por gerações isso pareceu uma fantasia distante. Mas hoje, o escolhido como atalaia vê os alicerces desse sistema sendo construídos em tempo real. E o mais assustador, com o aplauso do mundo. O sinal oculto não é apenas o chip, que é a conclusão óbvia. O sinal oculto é a aceitação voluntária da sociedade pelo controle total, em troca de conveniência e segurança. Veja a velocidade com que o mundo abraça a digitalização completa da identidade. Veja os planos globais para moedas digitais de bancos centrais, as CBDCs, que permitirão ao Estado ter controle absoluto sobre cada transação que você faz. Veja como a liberdade de expressão é rapidamente sacrificada em nome da segurança coletiva. O escolhido como atalaia entende que essas ferramentas de conveniência são, na verdade, ferramentas de controle. A sociedade está sendo treinada a entregar sua privacidade e autonomia em troca de facilidade. O sinal oculto é o comportamento da massa,
que está sendo condicionada a aceitar um sistema onde, muito em breve, discordar será o mesmo que ser desligado da sociedade. Diante desses sinais assustadores, a falsa paz, o paraptomá, a queda deliberada, e a tecnologia de controle, o mundo entra em desespero. Mas o escolhido como atalaia, não. Nós não nos desesperamos, porque a nossa esperança não está em sobreviver a este sistema, mas em sermos resgatados dele. Esta é a nossa bendita esperança, o arrebatamento da igreja. E a Bíblia usa uma palavra grega incrivelmente poderosa para descrever este evento. A palavra é harpazo, que se pronuncia harpazô. Harpazô não significa uma ida suave ou passiva. Significa arrebatar, agarrar rapidamente, tomar à força, raptar. É um ato de poder soberano. Em 1 Tessalonicenses 4,17, Paulo usa essa palavra exata. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, harpazo, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Esta é a essência da nossa fé, a nossa esperança viva. O escolhido como atalaia não está vigiando para ver o anticristo. Ele está vigiando porque espera o noivo. A nossa esperança no harpazô, nesse arrebatamento glorioso, é o que nos dá força em meio à apostasia. É o combustível da nossa urgência. Não vigiamos com medo da ira, vigiamos com a expectativa do resgate. Portanto, escolhido, a nossa esperança no harpazô não é uma licença para o ócio. Ela não é um convite para o isolamento espiritual, onde apenas esperamos passivamente o som da trombeta. Pelo contrário, a certeza do resgate iminente é o maior combustível para a nossa missão. O escolhido como atalaia tem uma dupla responsabilidade: vigiar os sinais, o que estamos fazendo agora, e avisar os que estão dormindo. Lembre-se do que Deus disse a Ezequiel: se o atalaia vir a espada e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, o sangue daquele povo será cobrado das mãos do atalaia. Ezequiel 33:6. Esta é a nossa responsabilidade sagrada. O chamado para estar pronto não é um chamado egoísta, apenas para nós. É um chamado para soarmos o alarme para aqueles que Deus colocou ao nosso redor. O nosso discernimento dos sinais não é para acumular conhecimento profético, mas para nos impulsionar a pregar o Evangelho com um senso de urgência que o mundo não compreende. Não estamos apenas observando, estamos em uma missão de resgate. O escolhido como atalaia sabe que o tempo é curto e cada dia pode ser o último antes do harpazô, arrebatamento. A nossa vigilância como escolhidos não termina com o arrebatamento. A palavra de Deus é clara sobre a sequência de eventos que se seguirão após o período de tribulação na terra, que não fomos chamados para suportar. Aquele que nos resgatou no harpazô, arrebatamento, retornará. Mas desta vez, ele não virá secretamente para sua igreja. Ele voltará visivelmente em glória e poder com seus santos para julgar as nações e estabelecer seu reino de paz e justiça aqui na terra. Este é o cumprimento das profecias. Será um reinado literal de 1000 anos, o que conhecemos como o milênio. Esta é a nossa esperança futura: ver o Rei Jesus governar com cetro de ferro, com justiça perfeita. Durante esse tempo, o inimigo estará preso e o mundo finalmente experimentará o governo perfeito do Messias. E após o milênio, a Bíblia ensina que Satanás será solto por um breve período, seguido da batalha final e do julgamento definitivo, o grande trono branco. Ali, toda a humanidade prestará contas de seus atos ao Rei Jesus. O escolhido como atalaia entende que o nosso discernimento dos sinais hoje, nossa fidelidade em vigiar e avisar e nossa santidade afetam diretamente nossa posição e recompensa na eternidade. O que fazemos agora, neste tempo de preparação, ecoa por todo o milênio e além.
Portanto, escolhido como atalaia, a mensagem está entregue. Os sinais estão claros para aqueles que têm olhos para ver. Não são os sinais óbvios que a mídia debate, mas os sinais ocultos que Deus revela aos seus. A celebração da falsa paz global, a ascensão do Paraptumá, a queda deliberada da fé disfarçada de modernidade e a rápida aceitação da tecnologia de controle que prepara o caminho para a marca da besta. Mas o atalaia não vigia com medo. Você vigia com esperança. Nossa cabeça está erguida, nossos olhos estão nos céus, pois sabemos que a nossa redenção se aproxima. Aguardamos o som da trombeta, a voz do arcanjo, o momento glorioso do Harpazo, o nosso resgate. Que esta revelação não te traga ansiedade, mas urgência. Urgência para viver em santidade. Urgência para avisar os que dormem e urgência para se apegar àquele que prometeu nos livrar da ira futura. Como um selo profético sobre esta palavra, declarando que você aceita seu chamado como atalaia e que você vigia aguardando o arrebatamento, comente agora com o número da perfeição de Deus. Digite o número 7, com fé aqui nos comentários. Se esta mensagem te despertou, deixe a sua curtida para que o YouTube leve este alerta a mais escolhidos. Compartilhe este vídeo com todos que precisam entender os tempos em que vivemos. E se você quer continuar sendo treinado com discernimento bíblico para os últimos dias, inscreva-se no canal e ative o sino. Lembre-se, atalaia, vigie, pois o noivo vem. Amém, Jesus.